vocês? Estou aqui para falar um pouquinho mais sobre independência na América, tá? Agora eu vou falar dos processos de independência na América do Sul. E sobre esse processo de independência na América do Sul, né, em relação às colônias que pertenciam à Espanha, tem dois grandes nomes. Quais são esses dois grandes nomes? José San Martín e Simón Bolívar, cada um numa região diferente, tá? As tropas lideradas pelo San Martín vão atuar no vice-reinado do Rio da Prata, na capitania geral do Chile e no vice-reinado do Peru, certo? Então nessa região é onde eles vão atuar, é onde ele vai atuar, perdão. Já o Simón Bolívar, ele vai atuar na região da Nova Granada, na capitania geral da Venezuela e no vice-reinado do Peru, beleza? Cada uma dessas regiões vai ter uma característica própria, tá? Você tem características específicas, mas dá para entender aí que os dois vão se encontrar lá no vice-reinado do Peru, né? Porque tanto San Martín quanto Bolívar vão atuar nessa região aí do Peru. Durante o período colonial, essa região do Rio da Prata, né, que corresponde hoje ao território da Argentina, você vai ver um território que vai prosperar com base na criação de gado, tá? Nas fazendas que eram chamadas de estâncias, aquelas fazendas enormes, né, para a criação de gado. Nessa região, onde é hoje a Argentina, vai nascer o José San Martín. O San Martín, que era um cara da elite, vocês veem que ele era tão da elite que quando ele cresce um pouquinho, os pais dele mandam ele para a Espanha a fim de que ele estudasse. E ele vai tomar contato, né, com diversos autores, né, mas mesmo assim ele se torna um soldado e luta diversas batalhas em prol dos interesses espanhóis. Inclusive, ele é um dos caras que luta contra a invasão napoleônica, né? Vocês estão lembrados que o Napoleão, ele invade a Espanha, né? Vocês estão lembrados disso. Então, ele vai lutar, né, contra essa invasão napoleônica. Quando José San Martín, ele volta para a região do Rio da Prata, ele se torna um governador de província. Província, gente, naquela linguagem daquele período é a mesma coisa que estado, tá? Se torna um governador de estado. Só que ele se interessa pelas lutas de independência. E ele começa a liderar um exército em prol da independência da região que é hoje a Argentina, tá? Ele consegue ter vitórias e ele acaba derrubando o vice-rei espanhol, porque era o vice-reinado, né, da região do Rio da Prata. Ele derruba esse vice-reinado e aí em 1810 ele proclama a independência da Argentina, tá bom? Não satisfeito, ele manda o exército para a região do Chile e depois para a região do Peru e consegue a independência dessas duas regiões também. Por isso que ele é visto como o libertador dessas regiões, tá? Então, tanto no Chile, no Peru, quanto na Argentina, o San Martín é considerado o libertador nacional. O Simón Bolívar, ele vai nascer numa família muito rica também, produtora de cacau, né? A família dele utilizava mão de obra escrava, tá? Aos 15 anos, ele é enviado para a Europa para poder estudar. E lá ele vai tomar contato com os ideais iluministas, né? Os mesmos ideais que influenciaram na independência da França, na independência dos Estados Unidos, ele também vai tomar contato com esses ideais. E aí, meus amigos, ele vai se inspirar e vai participar das lutas de independência na Venezuela. O Bolívar, ele vai tentar, né, tornar a Venezuela independente, ele não vai conseguir. Ele foge, em 1815, ele foge para Jamaica, onde ele escreve a Carta de Jamaica. Nela, o Bolívar vai falando que a América ela deveria ser independente, né, e que
se deveria ter repúblicas e essas repúblicas deveriam ser governadas por governos constitucionais. O que isso quer dizer, professora? Gente, a Constituição, ela é um documento que estabelece como vai funcionar o Estado. Lá tem todas as regrinhas, né? Todos os deveres, todas as leis de como o Estado deve funcionar, como o sistema político deve funcionar. Então, quando o governante ele entra no poder, quando é um governo constitucional, ele tem que jurar que ele vai cumprir a Constituição, que ele vai seguir aquelas regras. Ou seja, num governo constitucional, o governante ele não pode fazer o que ele quiser, porque ele não é um rei absolutista. Ele está no governo constitucional e ele tem limites. Vamos imaginar que a Constituição é aqueles limites que o governante não pode extrapolar. Olha, você pode fazer só até aqui, tá? Daqui para cá é ilegal, você não pode fazer esse tipo de coisa. É isso, tá? Então, a Constituição ela é importante porque ela estabelece limites para a atuação de um governante. Não deixa o povo ao arbítrio de um ditador, por exemplo, tá bom? Por isso que ela é importante. Por isso que você vai ver ao longo da história as pessoas lutando para ter constituições nos seus estados. Depois de sair da Jamaica, o Bolívar vai para o Haiti, que já era um país independente, né? E lá ele vai receber ajuda financeira, né, no Haiti para conseguir implementar o seu projeto de independência, tá bom? Ele não tinha desistido não, gente, ele estava firme e forte nesse propósito. Então, fortalecido, né, já que ele tinha recebido esse apoio financeiro lá no Haiti, ele vai para a região de Nova Granada, comanda lutas, né, de independência, e em 1919 ele declara a independência da região, que foi chamada de República da Colômbia, tá bom? Não satisfeito, depois foi criada a República da Gran Colômbia, que abrangia os territórios da Nova Granada e da Venezuela. Só que parte desses territórios ainda estavam sob domínio espanhol. Ele permanece lutando e aí em 1821 ele proclama a independência da Venezuela. Em 1822 ele proclama a independência do Equador. Beleza? Então era um cara assim que, a exemplo do que o San Martín fez, não estava satisfeito com apenas uma região livre, né? Ele foi buscando a independência de outras regiões também. Em 1822, quem se encontra? O Bolívar e o San Martín. Eles vão se encontrar na Conferência de Guayaquil, no Equador, e eles começam a discutir estratégias para libertar o Peru e o Alto Peru das mãos dos espanhóis, que era a última região dominada pelos espanhóis ainda, tá? O Bolívar, ele vai assumir a luta pela independência dessa região, e aí, em 1824, ele liberta o Peru, em 1825, ele liberta o Alto Peru. O Alto Peru, gente, uma curiosidade, que recebeu o nome de Bolívia, em homenagem ao Simão Bolívar, né? Bolívar, Bolívia. A ideia do Bolívar era formar uma grande república com todos esses territórios que foram libertados, né? Ele queria formar uma república integrada com todas essas ex-colônias hispano-americanas, até porque tinha uma língua em comum, tinha um passado histórico em comum, tinha vários problemas que eram semelhantes. Só que você tinha um problema, você tinha elites locais que não queriam perder os seus poderes. E por essa razão, essa integração, essa formação desse grande estado, né, latino, não conseguiu ser formado, né? Esse sonho dele não foi para frente. Por quê? Porque essas elites locais, elas não queriam perder os seus poderes, não queriam se submeter a um poder central. Bolívar acreditava que esses estados, em separado, eles seriam frágeis, né? Eles poderiam ser retomados pela Espanha, né? Mas essas elites não quiseram saber dessa ideia do Bolívar, então não foi para frente, tá? Essas elites atrapalharam esse projeto. Aos poucos, gente, a Gran Colômbia se desmembrou, formando a Venezuela, o Equador, a Colômbia e mais tarde o Panamá.
beleza? Além disso, nas décadas seguintes, muitos países latino-americanos, ao invés de se unir, entraram em conflitos uns com os outros. Em 1830, o Simão Bolívar morre, né, na atual Colômbia, onde é a atual Colômbia, e ele recebe várias homenagens, né, pela atuação dele como libertador, né? Ele teve umas ações assim também meio autoritárias, mas nesses países ele é tido como um herói nacional pelos serviços dele libertando esses países da opressão espanhola. É preciso deixar claro que a grande beneficiada também, né, desses processos de independência foi a Inglaterra, porque a partir do momento que a Espanha saiu do jogo, a Inglaterra ficou livre para vender os seus produtos para esses países. Então ela se beneficiou muito com esse processo de independência dessas colônias espanholas. Para além disso, gente, essas regiões elas vão ser dominadas pelos caudilhos. Quem que eram esses caudilhos? Esses caudilhos, gente, eles eram líderes políticos e militares, tá? Que às vezes assumiam o poder pelo voto e algumas vezes pela força, tá? Só que todos eles vão ter a característica de serem líderes, por muitas vezes, autoritários, tá? Eles vão impor o seu poder à força, tá? Só que, em alguns momentos, vai ter uma aparênciazinha de democracia, em outros momentos eles vão reforçar essa face autoritária nesses estados que se tornaram independentes. O que é importante você saber aí é que o poder permanecia na mão dessas elites, tá? Esses crioulos, né, os criollos, eles se tornaram mais poderosos politicamente, né? Eles não tinham mais a limitação da questão dos chapetones, né? Que só aqueles que haviam nascido na Espanha podiam ocupar altos cargos. Os crioulos, então, eles conseguiram alcançar o que eles queriam, né? Que era justamente ter poder político, a elite crioula. É importante expressar o quê? Que a maioria dos países europeus não vai mover uma palha para ajudar, né, no processo de independência aqui na América, né? Dessas colônias espanholas. Com exceção da Inglaterra, que ficou muito satisfeita, né, porque, como eu já disse, beneficiou ela, né, que os monopólios da Espanha haviam acabado. E agora os portos estavam abertos para comercializar com a Inglaterra. Outro que apoiava o processo de independência, né, estava lá torcendo. Os Estados Unidos, porque os Estados Unidos já haviam manifestado interesse de influenciar, de atuar influenciando nessas áreas aqui, e obviamente retirando vantagens, né? Tanto que em 1823 o presidente James Monroe apresentou o quê? A doutrina Monroe. O que era a doutrina Monroe? Ela falava o seguinte: a América para os americanos. Só que, né, a gente sabe que na ideia dele era a América para os norte-americanos, né? Ele não estava falando de todo mundo aí. Ele estava dizendo que os europeus não tinham que ficar tentando influir aqui na América, que eles não tinham que dar pitaco, né? Que eles tinham que ficar lá na Europa, no canto deles, e deixar os americanos serem independentes e livres para que os Estados Unidos influenciassem nessas áreas, obviamente. Eu vou parar por aqui, pessoal. E vocês estejam aí ligados no canal, compartilhem o vídeo, comentem, curtam, vão lá no Instagram, no Facebook, né? Participem do canal, tá bom? E um grande abraço a todos, fiquem com Deus.